Oi gente, tudo bem? Meu nome é Estela Targino do Nascimento Pedro e eu sou estudante do Instituto Federal Campus Avançado São Miguel Paulista. Eu curso o terceiro ano de 4 de Técnico em Produção de Áudio e Vídeo e juntamente minha professora e orientadora, que também é do técnico, professora Mayara Fior, desenvolvemos a pesquisa Por Trás das Câmeras da Representatividade Feminina no Audiovisual Contemporâneo, que é uma continuação da pesquisa do ano passado, do ano de 2019, que também tem um nome parecido, que se chama Por Trás das Câmeras, a Representatividade Feminina na História do Cinema Brasileiro. Vou explicar um pouco desse projeto desse ano, eu vou falar um pouco do ano passado. Ano passado a gente visava falar sobre as primeiras mulheres no nosso cinema nacional. Então a gente queria trazer o nome dessas primeiras cineastas, os primeiros filmes, essa trajetória. Só que não tinham materiais, não tinham dados nem artigos para isso. Pensando nisso, a gente foi parar em 1990, que é o cinema da retomada, que foi após 20 anos de ditadura, com a lei do audiovisual e as ondas feministas, as mulheres conseguiram se inserir muito mais no nosso cinema. Então a gente aproveitou esse boom para falar sobre a influência dessas diretoras, dessas mulheres, e a gente focou em diretoras porque é um cargo de liderança no nosso cinema nacional, e trazendo nossa pesquisa a luta e a trajetória e a influência que elas tiveram no nosso cinema contemporâneo. O projeto deste ano, ele então visa falar especificamente do nosso cinema contemporâneo. O nosso cinema contemporâneo ele é caracterizado por duas coisinhas especificamente, que seria ficção, que é, por exemplo, falar sobre a realidade, mas com um roteiro de algo que não exista, e documentário, que seria falar sobre fatos reais, históricos e afins. Então, a nossa pesquisa desse ano basicamente é falar sobre o mercado audiovisual atual. A gente percebeu, assim que começou a pesquisar do cinema contemporâneo, mulher e coisas assim, que tem muita mulher estudando cinema, comunicação, audiovisual, imagem e som e tudo isso que permeia a área, assim, só que quando se reflete no mercado, não tem. Falando em dados, a gente viu que de 80 mulheres formadas em audiovisual, metade só conseguem se inserir dentro do mercado. O nosso projeto, ele tende a evidenciar essas lutas, trazer nomes, trazer quantidades, para que mais pessoas consigam entender o quanto é importante e o quanto é falho, tanto academicamente falando, por não falarem de mulheres na academia, nas faculdades de cinema, enfim, em específico, e por não assistirem por até mesmo falta de atenção, sabe? Basicamente isso que a gente tenta fazer nesse projeto. A gente coletou dados teóricos sobre o cinema contemporâneo, aproveitou os dados do nosso cinema da retomada, que foi o início, e fez um recorte de produções de 2005 até 2015, que foi um ano de 10 anos, e fez uma análise quantitativa, ou seja, a gente viu quantas mulheres produziram e dirigiram filmes nesses anos, e quais dessas mulheres e quantas dessas mulheres se formaram em faculdades envolvendo a área. Em média, a gente conseguiu coletar de 171 mulheres, então assim, foram 990 filmes desse período de ano, e apenas 171 mulheres fazendo. Dessas 171, conseguiu-se dados assim, mais ou menos de 154 que foram formadas, e nessas 154, 58% dessas mulheres foram formadas em faculdades públicas. Pra gente ter a resposta da dificuldade dessas mulheres ingressarem nessas áreas, a gente viu dois métodos. Um que foi a análise teórica, ou seja, pegando dados igual dessa própria lista, ou lendo artigos e entrevistas. Primeiro, análise teórica, a gente viu que por ser um mercado elitista, que o cinema é um pouco elitista, ele é extremamente elitista, ou seja, para você consumi-lo, tanto para você entrar, você precisa ter dinheiro, você precisa ser branco e afins, e homem principalmente. E justamente por isso é difícil a inserção dessas mulheres. O que fez com que elas ingressassem um pouco mais foi a criação de faculdades, que envolvendo cinema, audiovisual e afins. A partir dessas faculdades, as mulheres conseguiram ter mais facilidade de ingressar no mercado. Já nas entrevistas, é uma coisa que a gente está em andamento ainda. A gente realizou ao todo umas 10, 11, e a partir delas a gente conseguiu bastante evidências de trajetórias também. Isso, o nosso projeto é importante, tanto para a pesquisa acadêmica em si, pois, como eu disse, não tem relatos, não tem artigos, não tem nada falando sobre isso, sobre cinema e mulher. Tem, mas é pouco, então é importante historicamente e academicamente falando. É importante também, de uma maneira mais pessoal, por eu ser uma mulher que está fazendo audiovisual, uma mulher negra fazendo audiovisual e produzindo, então
pessoalmente é importante a gente trazer e evidenciar essas lutas e essas falas, essas pessoas que são tão silenciadas por uma ótica que não as pertence e que não contam de fato sua narrativa.